No processo de reestruturação da UFRN, com a extinção das faculdades, escolas e institutos, foram formados os centros acadêmicos. E no dia 13 de novembro de 1973, surgiu o Centro de Ciências Sociais Aplicadas, que está completando 50 anos de muita história. No início de sua formação, contava com as áreas de educação, direito, administração e serviço social. E então, visando a expansão da produção científica e a demanda do mercado de trabalho, passou a incluir os cursos de turismo, biblioteconomia, serviço social, direito, ciências contábeis, administração, ciências econômicas e administração pública, com incorporação recente do curso de Relações Internacionais e do curso de Gestão de Cooperativas. Além disso, o centro engloba 8 programas de pós-graduação stricto sensu, 59 grupos de pesquisa, 140 projetos de pesquisa, 202 ações de extensão e também oferta cursos de especialização. Durante a celebração do aniversário, o CCSA realiza eventos como a Sexta Cultural, o 25º Seminário de Pesquisa, os projetos Livro Livre, CCSA Solidário e o Pertencer. E nesse momento de agradecimentos e de comemorações, gostaríamos de destacar 2 importantes projetos, o Pertencer e Um Pouco de Muita Vida. O Pertencer é um programa em reconhecimento ao trabalho e os anos de dedicação desenvolvidos pelos nossos servidores no CCSA, que resulta de um conjunto de iniciativas de acolhimento e de cuidado, desde o ingresso do servidor até a sua aposentadoria. E o projeto Um Pouco de Muita Vida, ele é direcionado aos nossos servidores aposentados, entendendo que um pouco de muita vida dedicada por cada uma dessas pessoas foram responsáveis pela construção do Centro de Ciências Sociais Aplicadas. De imensa importância para a evolução do CCSA, a professora Arlete Duarte foi diretora do centro durante 4 mandatos e responsável pela criação de muitos projetos notáveis, como o Cine CCSA, a revista Interface, o Núcleo de Apoio ao Discente, o programa Qualivita e a ampliação da infraestrutura com a construção dos prédios do NEPSA 1 e 2. Quando ando nas avenidas do centro, nos jardins, nas salas de aula, sempre me passa o sentimento de pertencimento muito grande à instituição e o esforço que foi feito para colocar o CCSA nas condições atuais em que ele está. E quando me refiro a isso, me refiro à falta de infraestrutura, as salas existentes, os poucos espaços, o esforço enorme que foi feito de construção do NEPSA 1, do NEPSA 2, na criação de todos os programas, quase todos os programas de pós-graduação que deram uma nova dinâmica ao centro, na titulação dos professores, o esforço enorme que foi feito para que o centro tivesse a titulação adequada às novas exigências da pós-graduação. Um esforço muito grande para retomar o Seminário de Pesquisa do Centro, que é o maior evento e que abre espaço para a formação dos nossos alunos, para a discussão de novos conhecimentos. Acho que essas são coisas extremamente importantes que mudaram a fisionomia do centro. Então, acho que tudo isso é um esforço que não foi só da direção do centro, ele foi um esforço coletivo, isso é muito importante entender, construção de alunos, construção de professores, de técnicos, então todos estão de parabéns. E o mais importante é resgatar nos 50 anos esse sentimento de que fazemos parte, de que a nossa vida não foi em vão. Acho que é essa a maior lição. Na atual administração do centro estão a diretora Lucia da Silva e a vice-diretora Pâmela Brandão. Elas são responsáveis pela implantação dos cursos de administração pública e o de relações internacionais, pela elaboração do núcleo de prática contábil, a consolidação da Comissão Permanente de Inclusão e Acessibilidade, a atualização do Plano de Logística Sustentável e várias outras conquistas. Falar dos 50 anos do CCSA, o Centro de Ciências Sociais Aplicadas, é um momento histórico, importante, relevante, porque a gente consegue olhar para trás e ver o processo de consolidação que esse centro conquistou dentro da UFRN. Com o passar dos anos, a gente viu o crescimento da área da educação, no qual se constitui no outro centro, e isso também nos permitiu avançar
nas áreas de consolidação dos cursos que aqui permaneceram. E, ao mesmo tempo, criando cursos novos como o de Administração Pública e, mais recentemente, aprovado o curso de Relações Internacionais. O CCSA, em seus 50 anos de existência, tem reafirmado o seu compromisso com a sociedade potiguar e brasileira, com a formação de profissionais e também com a formação cidadã nas áreas de ciências sociais aplicadas. Tem desenvolvido, ao longo desses anos, inúmeras atividades, permitindo com que haja um processo de desenvolvimento da educação brasileira. Nesses 50 anos, para além da sala de aula e da vivência acadêmica, o CCSA também marcou e trilhou a história de vida de muitas pessoas. No finalzinho do ano 2003, eu prestei vestibular e passei a fazer parte dessa história, entrando no curso de graduação, Meu curso de graduação foi feito aqui no CCSA, foi o curso de Direito. Então eu estudei aqui entre os anos de 2004 e 2008 como aluno de graduação. Trabalhei bastante, Trabalhava antes mesmo de começar a faculdade, mas fui me apaixonando a cada semana por esse ambiente aqui da universidade, especialmente do CCSA. Terminou que prestei concurso para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ainda como aluno do curso de Direito, e fui aprovado como servidor técnico administrativo. O resultado saiu no último semestre do meu curso, e eu fui nomeado na última semana de aula e assumi o cargo ainda antes de colar grau. Então a minha história, eu lembro bem caminhando aqui nas noites do mês de dezembro de 2008, saudoso já aqui no setor 1, pensando assim, poxa, são as minhas últimas semanas aqui, gostando desse ambiente, e não foram, Não foram as últimas semanas naquela ocasião. E aí assumi o cargo e, coincidentemente, fui designado sem qualquer interferência de pedido, ou meu, ou da própria gestão. Fui designado para trabalhar aqui no CCSA, assessorando a direção do centro. E passei bastante tempo aqui, fazendo esse trabalho em algumas posições diferentes. Hoje, na condição de docente, eu procuro integrar representações do centro, colegiados, e contribuir para tentar manter esse legado que o CCSA tem de inovação e de contribuição não só para a sua comunidade, tanto para a comunidade da UFRN como também para a sociedade como um todo. Recordo da minha participação, principalmente no seminário de pesquisa do CCSA, em que eu tive a oportunidade de ser bolsista, ajudando na organização do evento, apresentando trabalhos, que eu entendo que foi uma experiência fundamental para entender que a carreira acadêmica era algo que eu buscava. Foi a partir dessas experiências fora de sala de aula, oportunizadas pela direção do CCSA, que me revelaram essa perspectiva que antes não era parte do meu imaginário, Então eu decidi que eu queria, na verdade que eu não queria jamais sair da universidade. E aí em 2011 eu assumo, como docente do departamento em que eu me encontro até hoje, E que foi uma experiência para mim que traz muito orgulho, Porque eu fui a primeira egressa do curso de biblioteconomia, a fazer parte, a retornar para a instituição enquanto docente efetiva. O centro é o segundo maior da universidade em número de alunos, com mais de 5.100 estudantes matriculados. Oferece uma ambientação acolhedora e receptiva, com espaços de socialização e serviços de atendimento pedagógico e psicológico, prezando pelo senso de pertencimento de todos que passam por aqui. Uma coisa que me marcou muito foi o crescimento do jardim do CCSA, da pracinha lá de cima. Quando eu vim a primeira vez aqui para a UFRN, não existia a pracinha do setor 1. Então, existia a pracinha, aquele movimento dos banquinhos, as pessoas ali. Foi nascendo e foi crescendo ao longo desse tempo. Então, o CCSA investiu em bem-estar. Eu sinto um bem-estar em estar aqui no jardim do CCSA, e algo também que é um diferencial que nasceu no CCSA e que a gente na sala de aula percebe e usa é o NADIS,
né? Os alunos precisam muito do NADIS, então quando a gente percebe algum problema, a gente sabe a quem recorrer e o CCSA dá esse diferencial. No futuro a gente espera continuar sim, né, com uma característica marcante do CCSA, que é a participação desde sempre participativa, inclusive da nossa comunidade. A gente só chegou onde chegou exatamente pelo esse fortalecimento e pela congregação e pela participação de toda a comunidade, docentes, técnicos, alunos que fazem, né, o nosso centro, né, com apoio de todos. A gente avança nisso, vai avançando na constituição de novos cursos, de graduação, de pós, né, e também, né, cada vez mais reafirmar, né, o compromisso da consolidação das áreas das ciências sociais aplicadas, né, uma vez que ela tem uma importância ímpar para a sociedade. Inúmeras foram as conquistas desses últimos anos, mas mais do que apontar essas conquistas, é momento de agradecer. Agradecer a toda a nossa comunidade acadêmica da UFRN e especialmente do CCSA pelos anos de dedicação à construção dos nossos projetos formativos. Por isso, agradecemos aos nossos professores, aos nossos técnicos administrativos, funcionários terceirizados, estudantes bolsistas e estudantes todos os nossos cursos de graduação e pós-graduação, por diariamente construirmos juntos o CCSA.